Deus Todo-Poderoso que abençoa e está abençoado. Meus irmãos, vamos continuar nossa reflexão. A temática, nosso futuro está nas mãos de Deus. Já vimos que a nossa visão para o futuro, estou recapitulando rapidamente, é formada por pensamentos, por projetos, e estamos vendo os elementos que devemos ter em mente quanto ao futuro. Já pontuamos a soberania de Deus, a nossa responsabilidade quanto às escolhas erradas, a vontade de Deus, a oração, e hoje vamos falar do quinto elemento, que está no Salmo 125, salmo bem conhecido de todos nós. Salmo 125, verso 1. Salmo 125, verso 1, que diz o texto sagrado: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, confiança é o quinto elemento que devemos ter em mente quanto ao nosso futuro. O futuro, irmão, todos nós sabemos que só Deus conhece. Deus é que sabe como será o nosso futuro. Quando eu era bebezinho, sem saber de nada, noção de nada, mas depois fui me desenvolvendo, cheguei a uma idade onde eu já comecei a entender a questão do futuro, questão do casamento, questão do trabalho, contas a pagar, a lei do Jesus Cristo, né? Mas também pensando em outras coisas, né? Pensando no que eu quero também para o meu futuro. O que eu quero? Vou falar um pouco de mim, aí você vai se lembrar de você. O que eu quero para o futuro? O meu futuro aqui na terra. O céu está garantido, graças a Deus. Nada da terra aqui. O que é que eu penso de um futuro aí? Mesmo eu estando com 52 anos de idade. Enquanto tiver vida, irmão, a gente não pode deixar de sonhar, de pensar, de projetar. Não podemos parar. Enquanto estivermos com vida, a gente tem que pensar, projetar, tem que sonhar. E não é errado, não. Sabendo que a resposta certa vem do Senhor. Mas mesmo eu estando nesta idade bonita, de 52 anos de idade, eu penso que eu quero ainda para o meu futuro aqui na terra. Mas eu penso, né, ter realmente uma casa com um quintal, um apartamento por uma necessidade, mas uma casa com um quintal bom, para poder ter minhas plantações, poder ter meus bichinhos. Eu penso em ainda ter um negócio desse aqui na terra. Estou pensando. Se Deus é conceder, eu não sei, né? Mas não custa nada a gente pensar, sonhar, projetar. Então, cada um de vocês aqui deve ter os seus pensamentos para o amanhã. Não somente na área emocional, mas na área também de respeito profissional e no que respeito às suas realizações, né? As suas realizações aqui na terra. Pense em um carrinho não. Carrinho só para criança, para brincar. Mas pense em um carro bom, para comportar a minha família, para poder resolver as nossas situações. O pensamento é um sonho, é um projeto que eu tenho. Quem tem carro sabe que carro é uma outra família. Então eu já tenho uma família. Quando tiver um carro, já vai ser outra família. Né, velho? Aí é rocheiro. Mas carro não é luxo, carro é necessidade. Todo mundo sabe. Antigamente, o povo pensava, não, só tem carro é negócio de luxo, mas não. Carro é uma necessidade. Tanto na época passada, como na época atual. Carro é necessidade. Então eu tenho os meus projetos. Eu tenho os meus sonhos, né? Uma casa, eu penso numa casa, né? Com 4 quartos. Eu pergunto só para que tanto
mesmo de quarto, para que mesmo de quarto. Eu tenho que pensar no meu quarto de Sheila, e eu tenho que pensar no quarto dos meus 3 cutelas. Tenho que pensar se é Maíra, se é chefe, num dia que der para todo mundo ir lá para casa, cada um ficar no seu quartinho. Todo pai, toda mãe, irmão, né, pensa nisso aí amanhã. Todo pai e mãe pensa aí. Né? Chega um dia para recepcionar todos os filhos em casa. Né? E além dos filhos, ainda vai ter os netos, né? Por enquanto a gente só tem Safira, por enquanto. Só tem Safira, mas lá no amanhã eu sei lá quantos netos Deus vai dar. Eu acho bonito quando eu vejo na internet. Ó. Quando eu olho na internet e eu vejo, um dia desse na internet, eu vi os netos se projetando para ir para a casa da avó. Pense uma de neto. Eu nem me lembro mais quantos netos eu tinha naquela filmagem ali. Esqueci a contagem. E a avó, ela sempre preparava, ou prepara, ela está viva ainda, ela prepara algum almoço especial para receber os netos. E ela não pode receber os netos assim sem avisar, porque ela quer preparar o rango para os netinhos. E eu sei que os netos tiveram a ideia de ir fazer surpresa à velhinha, à avó, e chegou lá de um por um. Viemos aqui almoçar. E desse vamos ver, a velhinha começou a chorar, agoniou-se, porque não tinha nada preparado. E ela, como já disse, gosta de preparar o almoço para recepcionar os netos. No final das contas, os netos disseram: chore não, porque nós trouxemos o almoço e nem se preocupe. Agora, se a senhora puder fazer aquela galinha e aquele cuscuzinho, como a senhora sabe fazer, então prepare aí. Então, todo pai, toda mãe que tem filhos, eles pensam nisso aí para amanhã. Ele tem uma casa desse naipe, né, para poder recepcionar. Tem uma casa aqui em Campo dos Filhos, eu fiquei sabendo, foi justamente um dos nossos que partiu para a eternidade, e disseram: essa casa aqui parece que o homem está querendo vender. Aí disse: como é essa casa? Essa casa tem 2 cozinhas grandes, meio multi-quarto, um baita de quintal, um poço artesiano com água potável. Aí disse: meu Deus do céu, que lava-feira é esse? Para que 2 cozinhas grandes? Isso é porque eles gostavam de se reunir para recepcionar a família e os familiares. Então não é errado a gente pensar nesse quesito amanhã, de ter uma casa assim boa, com tantos cômodos, para receber os filhos, os netos, os bisnetos, tataranetos, seja lá o que for, não é errado. Agora é certo, quem vai dar o aval, quem vai assinar aquele projeto é o Senhor. Mas eu penso nisso aí, né? E eu acredito que você pensa também neste quesito ou em outros quesitos para o amanhã, para o seu futuro. Agora, para isso é preciso a gente confiar em Deus. Você pode dizer: eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro realmente para poder comprar, eu também não tenho, você pode não ter, mas a gente não pode esquecer que nós temos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Deus, ele pode nos surpreender. Quantas pessoas Deus tem surpreendido? Cristãos, vamos falar, irmãos aqui da igreja. Quantas vezes Deus lhe surpreendeu que você não poderia adquirir aquele bem, aquele negócio, mas era um sonho seu, era um projeto, era um pensamento que você tinha, mas você não tinha recursos, você não tinha condições. Mas Deus, que é o dono do ouro e da prata, Ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles, Ele pegou e lhe surpreendeu, fez acontecer algo inesperado, lhe deu condições para você conquistar aquele projeto que você tinha em mente. Então nós servimos a este Deus, irmãos, a este Deus Todo-Poderoso,
a este Deus que ainda surpreende crente. Deus ainda surpreende crente. Agora repito, não podemos deixar de confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha, meus amados irmãos, eu coloquei aqui no material um enchimento pouco no que respeita à confiança. Eu coloquei aqui 4 declarações sobre a confiança de alguns líderes, pessoas usadas por Deus em épocas passadas. Não estão mais entre nós, já estão descansando no Senhor. Uma é a Corrie ten Boom, mais ou menos que pronuncia o nome dela. Corrie ten Boom, mais ou menos assim. Tem um livro e tem um filme, O Refúgio Secreto. Uma holandesa, a família, o pai, a mãe, todos holandeses, no período do nazismo, e agora essa mulher, junto com a sua família, ela foi usada por Deus para ajudar alguns judeus. Descobriram essa irmã, Corrie. Ela era uma filha do ten Boom, do pai, e eu sei que eles foram levados à prisão. Com 10 dias o pai dela morreu. Depois, no passado tempo, houve o erro burocrático, que tirou-a da prisão, e 1 ou 2 semanas após, todas as mulheres que estavam na cela e a Corrie esteve, todas elas foram mortas. Mas esse erro burocrático foi um erro humano, mas foi a mão de Deus para salvar a esta mulher, a esta irmã Corrie. E ela foi usada por Deus para beneficiar alguns judeus. E uma certa feita na vida dela, ela disse: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Então, olha, nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido. Quem conhece o futuro aqui? Nenhum de nós conhecemos o nosso futuro. Nenhum de nós. Nós não conhecemos um palmo à frente nosso na vida que respeita ao nosso futuro. Se eu olhar para mim, quanto a minha pessoa como exemplo, eu vou olhar para eu lá atrás, um jovenzinho de Viçosa, já crente. Mas e o futuro? O que o futuro me espera? O que o futuro me espera? Na área emocional, na área profissional, nas conquistas a se adquirir ainda, o que se esperar? Um futuro que eu não sabia o que haveria de ocorrer. Mas vale esta frase ou declaração da Corrie: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido ao Deus desconhecido. Então, nosso futuro, irmão, ele é desconhecido, mas o nosso Deus, ele é conhecido. Nós conhecemos a Deus, nós sabemos do que Deus é capaz de fazer. A Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe. Ele chama a existência aquilo que não existe. Oi, irmãos, quando era na área da pregação, que eu já contei para vocês aqui algumas vezes, quando era na área da pregação, meu Deus do céu, não saía nada não. Era somente subir no altar, saudar os irmãos com a paz do Senhor, ler o texto sagrado e descer. Por mais que eu quisesse pronunciar algumas palavras, não saía nada. Eu tinha vontade, mas quando chegava aqui, aí dava um branco, dava um breu, desaparecia tudo. Eu só dizia essa alegria, uma paz do Senhor, deu o texto, amém, e pegava o dedo para o meu lugar no departamento. Mas com o passar do tempo, meu futuro desconhecido na área da pregação, na área do ensino, foi se desenrolando,
com a ajuda de Deus e tendo também a minha parcela de contribuição, orando, lendo o livro sagrado, lendo bons livros, participando da escola bíblica, participando dos cultos de doutrina. E eu fui, às vezes, convocado para ir para culto de rua. E às vezes eu não queria ir porque eu era tímido, ainda sou, parece que não, mas sou tímido ainda, né? Às vezes quero fazer alguma coisa, mas não faço porque a timidez ela me inibe realmente, ela tranca alguma coisa que eu quero fazer, seja em casa, seja na igreja. Eu sinto trancado por causa disso aí, que faz parte do meu temperamento. Mas Deus foi me ajudando. E hoje, pela graça de Deus, eu prego a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem me ajudado, e eu também tenho me esforçado também para fazer, mas é um futuro desconhecido. Quem diria, irmão, que Silvio ia ensinar a palavra de Deus? Quem diria que Silvio haveria de ficar pregando a palavra de Deus, às vezes com 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, de acordo com a situação, e ajuda e graça de Deus? Quem diria? Um futuro desconhecido. Alguém talvez não dava um vintém em meu favor. Alguém talvez, não, esse aí não vai dar para nada não. Esse aí vai ser um zero à esquerda. Esse aí vai ser um seu papel. Mas com o passar dos dias, o meu futuro foi descortinando com a ajuda de Deus. Repito, hoje prego, hoje ensino a palavra de Deus, com a ajuda de Deus, é lógico. Mas, meus amados irmãos e queridos, nós devemos fazer a nossa parte, confiando que o nosso Deus, Ele vai nos ajudar, confiando que o nosso Deus, Ele vai tirar as pedras do caminho, os obstáculos, confiando que Deus vai abrir portas que fechadas estão, compreendendo que Deus, Ele vai fazer surgir do nada aquilo que a gente menos espera. Então nunca tenha medo de confiar o seu futuro desconhecido ao Deus que você conhece. Martinho Lutero, ele disse também: eu tenho um Deus que cuida de mim melhor do que eu poderia cuidar de mim mesmo. Aleluia. Meus amados irmãos, olhemos para a nossa vida, os que já têm uma idade avançada, que já conquistaram algumas coisas com a ajuda de Deus. Você também que ainda está novo, nova, mas que ainda está caminhando aí para conquistar os seus projetos com a assinatura de Jeová. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Ele cuida de você melhor do que você mesmo poderia cuidar da sua vida. Eu tenho Deus que cuida de mim melhor do que eu poderia cuidar de mim mesmo. A gente não entende, irmãos, o trabalhar de Deus. A gente não entende por onde Deus nos guia, por onde Deus nos encaminha. A Bíblia diz que o caminho de Deus é na tormenta e na tempestade. E quem quer entrar nesse caminho? Já que a Bíblia diz que o caminho de Deus é na tormenta e na tempestade, quem quer entrar nesse caminho? Mas se Deus me guiar na tormenta e na tempestade, Deus tem lá os seus propósitos para fazer você entrar nestes caminhos da tormenta e da tempestade. São nesses caminhos que Deus quer lhe lapidar. São nesses caminhos que Deus quer moldar na sua vida. São nesses caminhos que Deus quer trabalhar na sua vida, tirar os carrapichos que estão na sua vida. São nesses caminhos que Deus quer lhe dar lições maravilhosas. E a gente não pode recusar de entrar nesses caminhos da tormenta e da tempestade. Porque se Cristo comigo vai, eu irei. E lá teremos experiências maravilhosas da parte do Senhor. Meus irmãos, a vida cristã não é uma vida somente de flores, não. Tem também seus espinhos,
A gente, para conseguir as coisas na vida, não é de mão beijada, não, de jeito nenhum. Para conseguir as coisas na área emocional, não é de mão beijada, tem que orar, tem que orar. Ontem eu estava com a vista doente, muito forte, e parei de refletir, fiquei sentado aqui no sofá e fui assistir a um culto de doutrina, né? Online, que aqui no tempo, fui assistir ao culto de doutrina. Fui para o pastor Zé Carlos de Lima, ainda não tinha começado a mensagem. Eu disse, eu vou aqui para Recife, pastor Ailton. Cheguei, né, para assistir o culto online. Ô irmãos, pastor Ailton, quando começou a falar, ele falando justamente aquilo que nós estamos tratando com a igreja aqui, né, em questão de namoro, em questão de casamento, e ele pontuando essas questões, e eu vendo o que nós estamos tratando aqui com a igreja, a necessidade de tratar isso aqui na igreja, que seja para os adolescentes e jovens, mas também para os adultos que já estão casados. Ora, irmão, todos que estão casados aqui e que eram crentes na época, quem não era crente, às vezes talvez nem pensou nisso aí, mas que era crente certamente pensou, não, vou ter que orar para que Deus dirija a minha área emocional. Para que Deus dirija quem vai ser a minha Rebeca, disse o rapaz. A moça disse, vou orar para saber quem vai ser o meu Isaac. E confiando que Deus ia dirigir, confiando que Deus ia dirigir os seus passos à pessoa que Deus quis escolher para você. E hoje estamos aí, né, casados com a ajuda de Deus, porque a gente confiou o nosso futuro emocional a Deus. Irmãos, a gente não pode brincar com isso não. Os mais novos e inexperientes às vezes nem pensam nessa realidade, mas nós não podemos parar de pensar nessa questão, de pensar seriamente, com cuidado na nossa vida emocional. Quem é solteiro principalmente, para que chegar no amanhã e estar casado, aí agora vai ver quantos palcos se faz com a boa, a vivência doce, momentos maravilhosos de alegria, de brincadeira, de sorrir e tal, mas momento também que o leite vai trazer, momento que o leite vai e faz a palhada, né? A gente tem que tomar o leite azedo, o leite cru, azedo virou uma palhada, aí tem que tomar. Ah, mas eu não gosto, aí tem que tomar. Fazer o quê? Está casado agora, é o momento, foi o dia, foi uma situação, foi uma besteira, de repente uma besteirinha, uma faísca, e agora o fogaréu aí está tremendo, o fogaréu está tremendo. Mas se a gente que hoje estamos casados, se nós que hoje casados estamos, se a gente confiou a Deus o nosso futuro emocional, a geração atual precisa também confiar em Deus a sua vida emocional, que Deus também vai direcionar para que seja uma vida emocional abençoada pelo Senhor, direcionada pelo Senhor. Na vida profissional, do mesmo jeito, é Deus que está guiando isso aqui. Eu tenho certeza que é Deus que está guiando a minha vida na área profissional. Confiança em Deus, irmãos. Confiança que Deus vai te dar, tanto do presente como também do amanhã, do seu futuro. Não deixe que a desconfiança de Deus se apodere da sua mente, mas que a sua confiança em Deus esteja acesa a cada dia, mesmo que esteja na negritude, vou usar uma linguagem aqui, mesmo que esteja sem energia, tudo escuro, e você não vê um palmo à frente do seu nariz, mas confie que Deus, Ele está segurando na sua mão, Ele dizendo, venha comigo, Silvio, venha comigo, fulana, venha comigo, Beltrano, você não está vendo nada, mas venha comigo, confie em mim.
Confie em mim que eu estou guiando os seus passos e essa energia vai chegar, vai clarear e você vai ver o que eu tenho feito e farei na sua vida. A confiança em Deus, ela deve perdurar na nossa vida. É verdade, irmãos, é verdade que às vezes alguma coisa tenta sacudir a nossa confiança em Deus. A gente não pode negar. Às vezes vem alguma situação para querer abalar a nossa confiança em Deus. Mas é preciso a gente estar lendo este livro sagrado. Lendo este livro sagrado para que a nossa confiança venha crescer e ficar fortalecida e fortificada a cada momento. Daqui a pouco eu vou mostrar 3 situações ou 3 personagens que deixaram a confiança de Deus estar fortificada na sua vida. Mas enquanto ainda vamos ver mais 2 declarações aqui sobre a confiança. Charles Spurgeon disse: aquele que confia em Deus nunca será envergonhado. Mas se você confiar no homem, se você confiar no seu semelhante, você vai ficar envergonhado a cada dia. Mas se você confiar em Deus, se você confiar em Deus, você não será envergonhado. Porque a confiança em Deus, irmãos, faz a gente conquistar aquilo que Ele tem projetado para nós. Mas se a gente confiar no homem, se a gente confiar no nosso próximo, eu estou confiando no meu próximo, estou confiando, a minha confiança está plena no meu próximo. Pode resvalar, pode dar errado esta confiança, mas se a gente deixar a nossa confiança 100% em Deus, a gente vai ter êxito. A gente terá êxito com certeza. D.L. Moody, ele disse: confie no Senhor, confie no Senhor. A confiança em riquezas pode falhar, possibilidade pode falhar, mas a confiança em Deus nunca decepcionará. Então, olha, veja que D.L. Moody, um grande pregador do Evangelho, se não me falha a memória, dizem que ele ganhou aproximadamente 500 mil vidas para Cristo, um grande evangelista. Ele disse: confie no Senhor, confie no Senhor. A confiança em riqueza, não, você pode ter R$1 milhão, você pode ter R$1 milhão, você pode ter R$1 bilhão, que é uma maravilha. Mas se você depositar a sua confiança nessas riquezas, vem o sopro de Deus e vai-se embora toda essa riqueza que você tem, e de nada valerá. Vocês se lembram de Jó? Vocês se lembram de Jó? Jó, um homem muito rico, muitíssimo rico, mas o que aconteceu? A confiança dele não estava nas riquezas, a confiança de Jó estava em Deus. Vieram os inimigos, levaram seus bens, seus animais, perdeu tudo que tinha, mas a confiança estava arraigada em Deus. A confiança de Jó não estava nos seus bens materiais, no seu gado. Não, a riqueza de Jó estava no Senhor, que veio tudo, desapareceu, mas ele estava lá firme no Senhor. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A nossa confiança não pode estar nos nossos bens. Você pode ter fazenda, mas isso aí de nada vale. A sua confiança não pode estar firmada na sua fazenda. Você pode ter um salário maravilhoso, extraordinário, esplêndido, mas se você confiar, se você depositar a sua confiança no seu dinheiro, vem o sopro de Deus, e isso aí de nada valerá, isso aí vai sumir. Mas a gente precisa depositar a nossa confiança em Deus
que nunca a gente será decepcionado. Nunca seremos decepcionados. Então confiemos em Deus. Em tempo de crise, a gente precisa confiar em Deus. Quando a gente vê o dinheiro curtinho, olha, a gente precisa confiar no nosso Deus. Dinheiro curto, dinheiro pouco. Quem ganha pouco sabe o que é isso, irmãos. Um dinheiro que uma pessoa que ganha R$300 por mês, pelo amor de Deus. R$300, o que é isso para uma pessoa viver? R$600, o que é isso para uma pessoa ver? R$600. Isso faz me lembrar de quando a gente chegou em Jacaré dos Homens. Quando chegamos em Jacaré dos Homens em 2007, era a renda do campo, R$600. R$600 para pagar aluguel de casa, R$600 para pagar energia e água da casa e da igreja, e o tempo é próprio. R$600 para fazer a feira da família. E agora tem duas crianças, Shelly com 7 anos, e Semaías com 4 meses de vida. E agora para ver com R$600 para cá, para a igreja e com a nossa família. R$600 para a gente ir para Maceió uma vez por mês. Ficar lá em Maceió. Imagina, irmão, naquela época R$600 não era nada. E hoje, o que é R$600? Dias atrás eu vi o nosso real. Alguém postou na internet, lá no Instagram, mostrando, irmão, o poder que tinha R$10 há anos atrás. Quanto valia R$10? E hoje R$10 não vale uma merreca, não está valendo uma batata. Eu não gravei bem, em questão de valores, o que valia R$10, o que valia R$12, o que valia R$50, o que valia R$100 anos atrás, e comparando para os dias atuais. Na realidade, merreca, R$2 valendo centavos, R$10 valendo, parece que é menos de R$5, alguma coisa assim, eu estou dizendo. Então, a desvalorização do nosso dinheiro, irmão, está caindo de vento em polpa. Mas o dinheiro está curto, em quem eu vou confiar? Eu vou confiar no homem ou eu vou confiar em Deus? A gente precisa confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus. Meu Deus, o dinheiro está curto, eu não tenho condições, eu não sei, Senhor, mas tu és o dono do ouro e da prata, e eu sei que tu tens poder para mandar os recursos necessários. A gente precisa, irmão, voltar, permita dizer assim, a gente precisa voltar a confiar em Deus. Heróis da fé. Eu indico para vocês, eu não estou ganhando nada da CPAD, não estou ganhando nada em anunciar este livro, mas com este livro, Heróis da Fé, se não me foge a memória, aproximadamente 20 pessoas que viveram pela fé. Conta um pouco da história deles, de como eles viveram confiando em Deus quando os recursos eram escassos, quase nada. Leiam este livro, compre esse livro, Heróis da Fé, e você vai ficar enriquecido com a vida daqueles personagens. Então é uma recomendação que eu dou, e vocês vão ler aquele livro ali, vocês vão ver bem. Olha a confiança desta pessoa em Deus, olha a confiança desta outra pessoa em Deus. Veja como esta pessoa confiava em Deus quando os recursos eram escassos, quase faltando recursos, mas olha a confiança dessas pessoas em Deus. E a gente precisa, irmãos, esta é a verdade, a gente precisa voltar a confiar em Deus. É verdade, somos humanos, irmãos, somos humanos.
A gente se agonia, não tem esse que não se agonia não. Quando vê uma conta chegando, tem que pagar aquela conta, mas cadê o dinheiro para pagar aquela conta? Está chegando o sábado, está chegando o domingo, está chegando a sexta-feira, outro dia de feira que tem por aí afora, e a gente precisa comprar as nossas verduras, a gente precisa comprar, né, algo, seja uma carne, seja um peixe, que peixe também é carne, é lógico, seja ovo, seja uma linguiça, seja lá o que for, a gente precisa comprar a nossa misturinha para poder botar ali, para comer um cuscuz com leite e um ovinho. Olha como é bom, cuscuz com leite e ovo, é uma maravilha. E se pegar uma abóbora cozida, e colocar e amassar, eita Jesus, aí pronto, é maravilha, meu Deus. Aí é bom se acabar ali, não tem pra onde não, né? Mas o dinheiro é curto. Temos que voltar a aprender a confiar em nosso Deus, irmãos. Temos que aprender a confiar em nosso Deus. Se a gente depositar nossa confiança em Deus, ele muda e disse: nunca seremos decepcionados. Nunca. Mas se colocarmos a confiança em riqueza ou em outras coisas, isso poderá falhar. Até mesmo a sua aposentadoria, até mesmo a sua pensão, até mesmo o seu benefício pode falhar. Pode falhar. E agora você contando todo mês com aquele benefício, todo mês você contando com a sua pensão, todo mês você contando com o seu dinheirinho mensal, com o Bolsa Família, não sei se é Bolsa Família, pensa que o cara vim para gravar esse negócio, todo mês esperando chegar naquele cascalhozinho, mas de repente deu uma bronca, deu um negócio lá, e você ficou aquele mês, você não vai se agoniar, não vai se agoniar, irmão. Mas é preciso a gente confiar em Deus, que Deus, Ele vai mandar o necessário, que Deus vai suprir, que Deus vai cuidar da gente hoje e também no amanhã, no nosso futuro. Hoje você pode olhar, meu Deus, eu não tenho nada, e o que será de mim no amanhã? Ô irmão, deposite a sua confiança em Deus, deposite a sua confiança em Deus, se debruce nos braços de seu Pai Celestial. Se você se debruçar nos braços do homem, você vai ficar decepcionado. Mas se você se debruçar nos braços de Deus, você não será decepcionado. Não será decepcionado de jeito nenhum. Se você se debruçar no meu braço, você já está decepcionado a partir de agora. A partir de agora, você já está decepcionado. Mas se você não, eu vou me debruçar nos braços do meu Pai Celestial, então a sua confiança nele não será decepcionada. Olha, meus amados irmãos, eu tenho aqui 3 personagens, muito mais ainda tem a Bíblia, mas eu tenho aqui 3 personagens que depositaram a sua confiança em Deus. Um deles foi Noé. Oh, meus irmãos, naquela época, vocês sabem, naquela época não chovia, naquela época não havia chuva de forma alguma, mas a Bíblia diz que o orvalho da noite vinha e regava toda a terra. Era o orvalho que vinha e regava toda a plantação que havia, e o povo não sabia o que era chuva, não sabia o que era um pingo de chuva, não sabia o que eram as gotículas, não sabia nada de chuva. Mas aí Deus pegou e determinou que a chuva viesse sobre a terra, e a chuva veio sobre a terra. Mas a chuva só veio, irmão, depois que Deus falou com Noé: Noé, construa uma arca. Ora, irmão, imagine você, se coloca no lugar de Noé, construir uma arca sem ter chuva, sem saber que bicho lá é esse, é chuva. Eu só conheço o orvalho da noite que rega todas as plantações da terra. Mas eu disse: olha, faça uma arca, Noé. E Noé, aqui tem a questão da obediência, lógico, mas eu quero focar a questão da confiança.
Noé confiou em Deus, que construindo a arca, viria este elemento fenomenal chamado chuva. Noé conheceria a chuva, a sua família também, e os habitantes da época também conheceriam este fenômeno chamado chuva. E Noé construiu a arca, de acordo com o tempo que Deus assim determinou. E a chuva veio sobre a terra. Foi, isso foi aquela chuvinha, foi, e a chuva foi engrossando, tomou proporções torrencial, e agora as águas se elevaram. Irmãos, construir uma arca sem ter chuva é preciso confiar em Deus, é preciso depositar a confiança em Deus. E se Deus hoje mandasse você fazer uma coisa excepcional, será que você confiaria naquilo que Deus estaria lhe dizendo para fazer? A semelhança de Noé. Noé construiu uma arca sem ter chuva. O que você faria se Deus mandasse você construir algo que realmente inexplicável? Você olha assim, não tem condições. Para que fazer isso aqui se não tem condições? Será que você confiaria no Deus que estava mandando você fazer aquilo? É preciso confiar em Deus, irmãos. É preciso confiar neste Deus verdadeiro, neste Deus todo-poderoso. Outro elemento, outra pessoa que confiou em Deus foi Abraão. Abraão confiou em Deus desde o momento em que Deus o mandou sair do meio da sua parentela. Saia do meio da sua parentela, da sua casa, na sua terra, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aqui tem a ver fé, aqui tem a ver obediência, mas aqui tem a ver também confiança. Confiar em Deus. Abraão não era, irmão, um esmoleque de eu. Não, ele não era esmoleque de eu. Abraão tinha condições, porque o pai tinha condições. Mas agora ele teve que deixar tudo, deixar pai, deixar família, né? E foi-se embora. Primeira vez Deus falou, o pai acompanhou, mas na segunda ele foi sem pai. Ele confiou em Deus. É preciso a gente confiar em Deus, irmãos. Eu estou dizendo isso não é só para vocês não, eu estou dizendo a gente. Todos nós precisamos confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida. Abraão confiou em Deus. A partir do momento que Deus falou com ele, saia daqui e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. A gente, quando lê o livro de Gênesis, a gente vai vendo o caminho por onde Deus guiou Abraão, irmãos. Deus foi guiando Abraão, e não foi só alegria, não. Chegou o momento de passar fome, chegou o momento de descer para outras terras, chegou o momento de retornar para a terra que Deus disse que ia dar a ele. Mas chegou o momento em que Deus disse: olha, Abraão, eu vou fazer você embalar um bruguelo, Abraão, e sua mulher vai gerar este bruguelo, Abraão. Oh, um homem, como nós sabemos, que não tinha mais fertilidade, não tinha mais condição de gerar filhos. A mulher era infértil, a mulher era estéril. Mas agora Deus diz: olha, vocês vão ter um bruguelinho. A mulher riu. A mulher, como é que pode? Eu uma velha já, estou velha. Xoxa que são maracujá, mortificados os nossos membros. Onde é que eu vou gerar um filho? Eu sou infértil, não tenho condições de jeito nenhum. Ela riu. Abraão ouviu essa fala de Deus, e eles tiveram que confiar no Senhor, confiar que Deus ia fazer ele gerar um filho. Ela sempre infértil, ele já na andropausa, sem ter mais elemento para fecundar um óvulo. E agora o que fazer? Só resta confiar em Deus. O que é que eu vou fazer? Eu vou confiar em Deus. Eu não tenho condições, a minha esposa não tem condições, mas só resta-nos confiar nele. Confiar nele. Olha aqui a declaração de Corre: nunca tenha medo de confiar
confiar no futuro desconhecido a um Deus desconhecido. E você conhece o seu Deus? Ah, pastor, eu conheço. Eu conheço esse Deus que eu sirvo. Eu leio a Bíblia Sagrada, pastor. Eu vejo o que Deus fez no passado. E eu sei que Ele tem poder de fazer hoje. Ah, então você conhece. E Abraão estava lá conhecendo a Deus, tendo experiências com Deus, irmãos. Olha, a gente precisa adquirir experiências com Deus. A gente precisa adquirir experiências com Deus dentro da nossa confiança nele. A gente precisa confiar no Senhor e aí sair adquirindo experiências com o Senhor. E Abraão, ele foi um camarada desse jeito. Ele foi adquirindo experiências com Deus, até que chegou o tempo determinado em que Deus deu condições a Sara para gerar um bruguelo e também a seu marido. E no tempo determinado, o Isaac nasceu, o sorriso, a alegria nasceu. Mas eles tiveram que confiar em Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Nós sabemos disso aí. E que ele não deixou nada tomar conta da sua vida, mas ele foi confiando no Deus que ele disse que ele geraria um filho. Pois, irmãos, medite pelo amor de Deus, o que é impossível de acontecer na sua vida? O que é que você acha? Vai, pastor, o que eu acho impossível de acontecer na minha vida é isso aqui. Oh, pastor, não tem como isso acontecer. Para mim é impossível isso acontecer, pastor. É impossível isso acontecer. Mas Deus, Ele faz do impossível o possível. A Bíblia diz que nós devemos, irmãos, crer neste Deus. A gente precisa, irmão, confiar neste Deus Todo-Poderoso. É impossível para você, mas para Deus isso é impossível não. Olha, irmãos, para mim é impossível eu ter um carro com 6 lugares. É impossível eu ter um carro com 6 lugares. É impossível para mim. Eu acho impossível, pelas minhas condições, eu acho impossível eu ter um carro com 6 lugares para comportar a minha família. Mas na realidade eu tive que aumentar, né? Misericórdia. Eu chegou essa filha. Então, para mim é impossível pelas minhas condições. Eu não vejo como adquirir. Para mim isso é impossível. É impossível. Mas eu sirvo ao Deus que Ele chama a existência as coisas que não existem. Eu sirvo a este Deus, então eu sei que no tempo certo Ele vai proporcionar isso para a minha família. Eu sei. Agora eu não posso desconfiar dele. Não posso. Eu já contei para vocês, só foi uma vez. Foi uma vez que eu contei isso aí para vocês. Vou contar pela segunda vez. Lá na sede de Maceió, eu estava no culto de doutrina, sentado lá no altar, na última fileira, perto já de descer. E eu lá sentadinho, eu fiquei conversando com Deus, ouvindo a mensagem e conversando com Deus. Coisa é, meu Deus. Eu estava em Piaçaba do Sul, parece que foi em Belém, dessa, né? Eu disse, meu Deus, olha, para adquirir uma casa, isso eu não lembro. Não sei, está difícil, Deus. Eu adquiri uma casa, já lutei tanto, já fiz de um jeito, pintar, e nada de chegar uma casa para a gente, Jesus. Nada. E um carro, Jesus, eu preciso de um carro. Preciso para as minhas necessidades, com a minha família, seja em questão comigo e outra, eu preciso de um carro. Mas Jesus, isso eu conversando com Jesus na mente. No final do culto, veio um irmão que estava na galeria, lá na galeria. Ele veio até a minha pessoa, porque naquela noite, se não faz memória, foi. Naquela noite, o pastor Arisaldo, ele me chamou para fazer a oração. Aí eu fui, fiz a oração, voltei para o meu lugarzinho e pronto. E esse irmão, no final do culto, ele estava me esperando já na descida do altar. Quando eu estava na descida do altar, ele me abordou e disse: o senhor não é o pastor Silvio? Sou Silvio da Graça. Eu sou pastor, eu tenho um negócio para lhe dizer, mas eu tenho um negócio, mas eu estou meio assim. Não tem medo não, pode falar. E na mente eu já fico, eu disse: misericórdia nenhuma, tem misericórdia. Mas pode falar, diz que é. Ele disse: olha, pastor,
Eu estava lá na galeria e Deus disse a mim, que vai chegar o dia do Senhor ter a sua casa e ter o seu carro. Vai chegar este dia do Senhor ter a sua casa e o seu carro. Agora, e ele ficou meio assim temeroso, porque estava dizendo, porque a ideia que se tem de pastor é que pastor tem casa, que pastor tem carro, né? Essa é a ideia. E ainda hoje tem gente que se surpreende comigo. Você ainda não tem carro? Não, meu carro está na concessionária. Deus está dando um brilho nele, está dando um carro nele. Basta lá na concessionária. E tem que se surpreender aí. Mas na realidade, não adianta eu fazer de repente não ter condições de arcar com aquilo, então é melhor eu me segurar. Mas aquele que ficou tão temeroso em dizer isso aí, que eu tive que acalmar o irmão. O ânimo dele disse: não se preocupe, não. Ele não está falando uma mensagem de Deus para mim, com certeza. Porque eu não tenho carro, eu também não tenho casa. Eu aquietei o coração, meu irmão, dizendo: eu estava aqui no culto, mas eu estava conversando com ele, dizendo: Jesus, e a casa, Jesus? Jesus, e o carro, Jesus? Então eu estava aqui conversando com ele. Então, o irmão veio de lá para cá nessa palavra, então o irmão veio desse lado para dizer: não fique aperreado, não fique inquieto, não. Deus usou o irmão para trazer essa palavra de consolo para mim, porque eu não falei verbalmente, eu falei só pelo intelecto. Então Deus me usou. Então eu vou aguardar esse dia que vai chegar a casa e que vai chegar também o bendito carro. Eu vou aguardar esse dia. Enquanto não, deixa as águas rolarem. E no tempo certo tudo sucederá. Mas não posso perder minha confiança em Deus, de que no tempo certo tudo isso vai acontecer. Então, o que é impossível para você hoje, irmão, confie no seu Deus, que Ele pode fazer este impossível se tornar possibilidade na sua vida. Outro personagem, irmão, que depositou a sua confiança em Deus foi Josué. Josué ouviu a ordem para rodear a muralha de Jericó e que aquela muralha viria ao chão. Oi, irmão. Josué teve que confiar em Deus. Já pensou você rodear uma muralha altamente fortificada, sem uma rachadura sequer? Não tinha uma rachadura na muralha. E Josué, com todo o povo, rodeando aquela muralha dia após dia, em obediência, em fé e em confiança que aquela terrível haveria de sucumbir, porque Deus haveria de operar a maravilha. E lá vai Josué com o povo, rodeando, e eu acredito, irmão, crença minha, minha Bíblia que eu acredito, que era eles rodeando e que está procurando uma frecha, um buraco, uma rachadura naquela muralha fortalecida. E rodeando e não via um buraco, uma rachadura, nem que seja de 3 milímetros. E rodearam 7 dias, outro dia rodearam, até que a muralha veio ao chão. Meus irmãos, é preciso confiar em Deus. Glória a Deus. Confiar em Deus que uma muralha vai ruir sem ter rachadura nenhuma. É preciso confiar em Deus. E você? Do sul lá para cá, está um pensando. E você? Você está confiando em Deus? Nessas situações adversas que ora você possa estar vivenciando, você está confiando em Deus? Será que você está confiando em Deus? Que essa muralha pesada, fortalecida, será que você está confiando em seu Deus que esta muralha, ela vai sucumbir, ela vai ruir, ela vai vir no chão, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai ver as mãos poderosas de Deus estendidas sobre a sua vida? Glória a Deus. É preciso confiar no Senhor. Eu vou terminar, irmãos, citando alguns textos sagrados que estão no livro de Salmos. Salmo 9 e o verso 10. Eu não vou me deter desses textos sagrados, as horas estão chegando. Mas Salmo 9 e verso 10. Veja o que o salmista disse:
Salmo 9, verso 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. E por que a gente arranca o cabelo da cabeça, irmãos? E por que a gente arranca o cabelo da cabeça? E por que a gente se desespera? E por que a gente fica se estribuchando no chão, rolando para lá e para cá desesperado? Por quê? Se a gente conhece este nome, aqui Jesus, se a gente conhece o nome Espírito Santo, se a gente conhece o nome Deus Pai, se a gente conhece a Santíssima Trindade, se a gente conhece este nome tão maravilhoso de Jeová, por que se estribuchar no chão? E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Salmo 22, e verso 4. Salmo 22, e verso 4. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. E em ti confiaram e não foram confundidos. Versos 4 e 5. Veja só, irmão, o salmista pontuando os seus antepassados que confiaram em Deus em determinadas e invariáveis situações. Confiaram e Deus deu livramento. E Deus os livrou. E a gente, irmãos? Oi, irmãos. Oi, irmãos. A gente precisa reaprender a confiar em Deus. A gente precisa reaprender a confiar em Deus. A gente está deixando de confiar em Deus para confiar no homem. E como pastor confiar em Deus? Orando ao Senhor, irmãos. Orando, vamos orar. Eu preciso orar mais. Você precisa orar mais. Precisamos orar mais para que a confiança em Deus aumente. Confiar em Deus, irmãos, como lendo o seu livro sagrado. Salmo 56, e verso 3. Salmo 53, e verso 3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Já chegou esse dia na sua vida? Já chegou esse dia em que você temeu? E você teve que confiar em Deus? Olhe para a sua vida, faça uma reflexão um pouco rápida sobre a sua vida, o que está acontecendo na sua vida, situações que estão na sua vida. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 71, e verso 5. Salmo 71, e verso 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. O título aqui é que está depositado, é Davi que está falando isso aí. É o título que colocaram aí. Mas está aqui, ó. Desde a minha mocidade eu confio em ti. Irmãos, sendo Davi que compôs este salmo aqui, o que Davi passou na sua mocidade? O que ele passou dias após? Só confiando em Deus. Salmo 84. Esse mais um outro para terminar a oração. Salmo 84, verso 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Feliz é aquele que deposita em Deus a sua confiança. Salmo 91, verso 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. E nele confiarei. Meus amados irmãos,
que a gente possa estar depositando a nossa confiança no Senhor Deus, no que diz respeito ao nosso futuro. O nosso futuro pertence a Deus, só Ele sabe, mas confiemos nele. Vamos ficar em pé, faltam 6 minutos para nós, vamos ficar em pé, orarmos ao Senhor nosso Deus. Estarei orando por as vidas do e ele vai pegar a bênção. Vamos orar pelo Diácono Júnior. Quinta-feira agora vai fazer a cirurgia para o negócio da situação que ele está vivenciando. Vamos orar para que dê tudo certo. Até agora não tem dado, não foi o Diácono Júnior. Mas vamos orar para que quinta-feira dê tudo certo, seja colocado e ele possa se recuperar o mais rápido possível. Servimos ao Deus que confia. Está aqui, gente, a palavra para você, viu? Confie em Deus. Ele é o seu refúgio, a sua esperança e também da igreja. E o culto amanhã na casa do Versório. Cícero Versório, certo? Pai querido e amado Deus, neste momento, elevamos nossa voz ao teu trono para te agradecer por este momento em que estivemos na tua casa, orando, louvando, ouvindo o teu conselho para a nossa alma. Ó Cristo amado, ajuda-nos a confiar cada vez mais em Ti. Somos falhos, somos fracos, mas nós precisamos ter confiança em Ti, Senhor. Ó Deus eterno, precisamos confiar em Ti a todo momento. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a confiar em Ti. Ajude-nos a ler Tua palavra para que a confiança seja aumentada e fortalecida. Ajude-nos a confiar em Ti, orando a Ti, depositando em Ti a nossa confiança, Senhor, acreditando naquilo que Tu tens de bem e de bom para a nossa vida no amanhã, na nossa vida emocional, profissional, naquilo que queremos ainda adquirir no amanhã. A nossa vida está em Tuas mãos, o nosso futuro está em Tuas mãos. Dá-nos um futuro promissor, dá-nos um futuro abençoado, dá-nos um futuro de longevidade, dá-nos um futuro de saúde, dá-nos um futuro, Senhor, onde haja prosperidade espiritual e não somente material. Ó Deus, rodamos em favor da vida do Teu servo. Teu servo vai fazer a cirurgia, Senhor, quinta-feira. Tu tens contemplado, Senhor, que tem dado errado dia e outra vez, mas Tu estás no controle de tudo, Tu sabes tudo, Senhor. Mas a igreja ora aqui nesta noite, a igreja ora ao Deus do impossível, ao Deus que ouve as orações e as responde, ao Deus que nos surpreende, ao Deus do impossível. Nós oramos aqui, Senhor, neste momento, quinta-feira, Jesus, faz tudo dar certo, Senhor. Tudo dá faz tudo dar certo quinta-feira na cirurgia do Teu servo, Senhor. Oh, Senhor, que tudo esteja normalizado, que as taxas estejam normalizadas, que a pressão esteja normalizada, que a glicose esteja normalizada. Jesus, Tu és o médico dos médicos, nós te conhecemos como aquele que sara, como aquele que cura, como aquele que opera milagres e maravilhas, ainda na qualidade. Então faz isto, Jesus, faz que quinta-feira tudo dê certo na vida do Teu servo, na sua cirurgia, que tudo seja para a glória do Teu nome. Oh, para a alegria dele e dos seus familiares, para a alegria da igreja também, Senhor, que verá a resposta da oração concretizada. Oro também por aqueles que estão em seus lares, por aqueles que estão nas UPAs, que estão nos postos de saúde, que estão nos hospitais, Senhor. Vai curando a eles. Visita minha irmã também, que está internada. Visite e ministre cura na vida dela. Visite Jesus, é cura, Jesus. Se tiver alguém aqui doente também, Jesus,
diz, Senhor,